Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do programa Seja Fluente em Inglês. E hoje, aqui então, é a professora Vilma. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, que é: preciso participar de videochamadas em inglês, mas não falo inglês fluentemente. E agora? Então, mais uma vez, eu estou aqui para responder todas as perguntas que vocês já me enviaram, aquelas perguntas que vocês sempre fazem, né? Então, compilei aqui 7 perguntas hoje para a gente trabalhar, tá bom? Então, a primeira pergunta, vamos lá? Eu, quando estiver aqui, olhando para a minha esquerda, eu estarei checando as perguntas que vocês me encaminharam, está bem? E a primeira pergunta é: qual a importância de saber falar inglês hoje em dia no mundo corporativo, onde as videochamadas estão cada vez mais presentes? Muito bem, então o que eu quero dizer para vocês é que saber falar inglês hoje é essencial. As pessoas que falam inglês estão conectadas com o mundo e sabem tudo o que está acontecendo lá fora. Outra coisa, reuniões online, essas chamadas, né, de vídeo, que são as famosas videoconferências, estão cada vez mais comuns, principalmente depois da pandemia. Pois é, porque muitos profissionais e empresas optaram por deixar os funcionários trabalhando em casa, não é mesmo? Para a segurança de todos. Agora, participar de uma reunião em inglês é desafiador, independentemente do seu nível de inglês. Pois é, então a dica aqui é: esteja sempre bem preparado. Isso, porque eu penso que o inglês hoje, ele já não é mais um diferencial. Ele é um item básico, até pela necessidade das empresas se comunicarem com seus clientes, os seus fornecedores e os seus parceiros mundo afora, não é mesmo? E a maior parte dessas empresas, né, demandam de profissionais que falem inglês com confiança. Porque não são só todas as empresas em geral, né? Imagine as grandes multinacionais com escritórios no mundo inteiro. Então, essas empresas, elas precisam de profissionais que possam liderar uma reunião em inglês, que possam falar ao telefone e participar de reuniões, seja presencialmente ou online. Hoje, o foco é online, mas essas reuniões, né, com parceiros do mundo inteiro é cada vez mais comum devido à globalização, certo? Então, essas habilidades que eu te falei, se você é capaz de falar inglês ao telefone, se você é capaz de participar ou liderar ou fazer uma apresentação em inglês, receber estrangeiros e participar tranquilamente de videoconferências, todas essas habilidades vão deixar o seu currículo muito mais atraente para o mercado de trabalho e fará com que você consiga disputar as melhores vagas, né? E estará alinhado com as suas pretensões para subir a carreira. Já a falta dessas habilidades poderá excluir você desta briga pelas melhores vagas. Então esteja sempre preparado, porque o inglês com certeza vai ser o seu aliado para conseguir um emprego numa grande empresa. Vamos à pergunta número 2, então? Atualmente, por conta do aumento das videochamadas, devido à pandemia, as empresas estão dando mais oportunidades para as pessoas que falam inglês fluentemente? Poxa, com certeza, sem dúvida nenhuma. As videoconferências já era uma coisa comum no mundo corporativo. Depois da pandemia do coronavírus, isso aumentou exponencialmente. E eu posso te dizer que sim, as empresas precisam desses profissionais que falem inglês com confiança. Sabe por quê? Este novo meio de comunicação, esse grande uso da utilização das plataformas para reuniões e videoconferências, trouxe vários benefícios para as empresas também, né? A primeira coisa que eu penso é a redução
com viagens. Então, você imagine, eles conseguiram reduzir drasticamente todos os gastos com passagens aéreas, com hotéis, alimentação no exterior, inclusive com vistos. E para os profissionais também houve vantagens, né? Porque aqueles que viajavam demais, né? Hoje eles podem ter uma rotina muito mais saudável, né? E também um outro ponto positivo, que eles hoje têm condições de passar mais tempo com a sua família, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, certo? Então hoje eles podem acompanhar o crescimento dos seus filhos e isso, né, melhorou muito o ambiente familiar. Agora, um outro ganho que houve, tanto para as empresas quanto para os profissionais, foi um aumento da produtividade. Muito bem, por outro lado, né, esse grande uso das plataformas digitais para comunicação também trouxe grandes desafios. Sabe por quê? Desafios não só na comunicação, né, com o uso da língua, principalmente se o idioma da reunião for em inglês, mas também trouxe alguns desafios com os problemas técnicos. Exato, porque esses problemas técnicos podem ocorrer durante a transmissão, né? Durante o acontecimento mesmo dessas reuniões, ele pode prejudicar muito, principalmente esses funcionários que ainda não dominam o inglês. Né? Porque você imagine uma conexão que não está boa, que você não está conseguindo entender, ouvir bem, imagine aqueles profissionais que ainda não dominam o inglês, né? Imagina a grande dificuldade que eles vão ter para entender os nativos, mas também os estrangeiros com os mais diversos sotaques. Pois é, porque eu digo, né, eu realmente não sei o que seria mais difícil, se seria entender os nativos ou se entender os estrangeiros com seus diversos sotaques. Por isso que eu digo que hoje nós temos que ter um inglês global, um inglês que seja focado na comunicação. Muito bem, e mais do que ter, né, para esses brasileiros, né, entender os nativos, né, todo mundo fala de entender os nativos, né, mas a gente tem que ter essa preocupação de entender todos os falantes da língua inglesa. Né. Um outro desafio também, porque as empresas, eles estão dando essa preferência por esses profissionais, porque esses profissionais já estão prontos, né, para agregar. Eles vão ser capazes de participar de uma reunião sem problemas, né, fazer uma apresentação, contribuir ativamente para o sucesso, né, das negociações internacionais. Então, vocês que já estão prontos, né, vocês que fazem parte dos 5% dos fluentes em inglês, vocês estão à frente da maioria dos grandes brasileiros e vocês vão poder, né, se beneficiar de tudo que o inglês pode te trazer, né, todas as vantagens de você ser um falante fluente da língua inglesa. Né? Você que pode conversar com confiança, está pronto para fazer uma viagem para o exterior, fazer uma apresentação, participar de um congresso. Tudo isso vai contribuir muito para o sucesso da sua carreira. Vamos ao número 3? Qual é a pergunta número 3? Quais as dificuldades que os fluentes, que os não fluentes em inglês enfrentam ao ter chamadas de inglês no trabalho? Muito bem. Olha só, eu acho que esses funcionários que ainda não dominam o inglês, quando eles sabem que eles vão ter que participar de uma videoconferência, principalmente com outros diretores ou com o seu chefe, eles ficam ansiosos. Né? Eles já passam o dia ansiosos, sem saber, ficam com aquela preocupação. Será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir entender? Não entender os nativos, mas entender os outros estrangeiros. Mas também tem uma outra pergunta, uma outra preocupação. Será que eu vou ser entendido? Pois é. Por isso que eu gosto sempre de fazer um trabalho muito forte na pronúncia. Porque muitas vezes os brasileiros não conseguem entender, principalmente nativos. Por quê? Porque eles estão pronunciando as palavras da maneira errada.
Então, obviamente, quando as palavras são articuladas da maneira correta pelos nativos, eles não conseguem fazer a associação das palavras. Então, isso é muito importante. Invista na sua pronúncia e aprecie o seu sotaque, porque não há nenhum problema com o sotaque, ok? Cada sotaque tem a sua beleza, e o sotaque brasileiro é um dos favoritos no mundo. Todos os sotaques têm o seu charme, e não há um sotaque que seja melhor ou pior. A preferência é do ouvinte. Mas uma outra preocupação, então, para eles entenderem, né? Vou ser entendido? Vou conseguir entender? Então eles já entram com essa preocupação, né? Mas os constrangimentos, né? Eles podem ir muito mais além, né? Dessa preocupação de entender ou ser entendido, dessa preocupação, né? De você cometer erros. Não se preocupem com os erros, certo? Né? O aprendizado de uma língua, né? Cometer erros já faz parte deste processo. E todos nós, fluentes nos nossos idiomas, nós também cometemos erro, certo? Então não se preocupe, foque na comunicação, né? Então, por isso que as empresas, mais uma vez, estão procurando por esses profissionais que já estão prontos. Por quê? Se você participa de uma reunião, né? Vamos supor que você seja um funcionário muito bem qualificado e que tem um grande conhecimento na sua área de atuação, mas que você, infelizmente, não consegue compartilhar o seu conhecimento numa reunião com seus pares no exterior. Então, a empresa também pode ser muito prejudicada, porque pode haver problemas de comunicação, informações sendo dadas erradas, né? Então, muitas operações e transações internacionais, né, poderiam ser prejudicadas, trazendo prejuízos às empresas. Então, elas preferem, sim, fazer um investimento maior naqueles profissionais que já estão prontos. Prontos para liderar uma reunião, prontos para falar inglês com confiança, né, poder fazer alguma apresentação, participar de congressos no exterior. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu, o Flávio, né? Ele tem uma personalidade muito interessante, porque ele é uma pessoa divertida, muito inteligente e adora contar piadas. Mas, infelizmente, ele ainda não conseguiu dominar o inglês. E ele é um dos casos que tem que participar de reuniões e videoconferências em inglês. Então, eu vou utilizar as palavras dele. Eu não consigo ser eu mesmo. Então, este é uma das grandes frustrações dele. E para a empresa também pode ser muito frustrante, porque ele é um profissional muito habilidoso, preparado, mas que, infelizmente, ainda não está pronto para dividir os seus conhecimentos com os pares lá no exterior. Muito bem, então o resultado de tudo isso pode ser o quê? Muita frustração, não é mesmo? Então, invista em você. Estabeleça prioridades que possam fazer a diferença na sua vida. Porque esse grande investimento que você vai fazer no seu inglês, você tenha certeza que você vai colher muitos frutos no futuro em breve. Ok? E qual é, então, a nossa próxima pergunta? Pergunta número 4. Qual é mais fácil? Eu falar inglês presencialmente com alguém ou através de uma videochamada? Muito bem, então eu acredito, né, na minha opinião, que falar inglês pessoalmente é mais fácil. Sabe por quê? Porque quando você está olhando para a pessoa, você pode acompanhar o movimento da boca, dos lábios, até da língua. E a própria expressão facial ajuda muito na compreensão, né? Além, né, da gente falar, né, que a gente comenta, o corpo fala. Então, a linguagem corporal também vai ajudar muito. E aí você também vai poder utilizar, né, mímicas. Então, tudo isso ajuda muito, né, numa comunicação presencial. Embora muitas vezes as pessoas
prefiram falar em vídeos, porque eles se sentem mais preservados, né? Aqueles que têm medo de cometer erros, que ainda não se sentem mais muito à vontade, eles têm uma certa preferência pela comunicação em vídeo. Mas essa comunicação em vídeo, que é uma tecnologia maravilhosa, né? Ela também traz alguns desafios, certo? Porque nós estamos totalmente dependentes desta tecnologia. Então, a tecnologia ela tem que funcionar, né? Muito obrigado pelo seu comentário aí, Moisés. Né? O que acontece? A tecnologia tem que estar ao nosso favor, porque nós que precisamos de uma boa qualidade na conexão, na imagem, no som. Então, esses 3 fatores realmente podem contribuir negativamente para o sucesso na participação daquelas pessoas que ainda não atingiram a fluência em inglês. Então, eu imagino, né, que quanto mais você é exposto ao idioma, mais rapidamente você vai atingir a sua fluência. Ok? Muito bem, vamos lá? A nossa próxima pergunta? Próxima pergunta é a pergunta número 5. Se eu não falo inglês fluentemente, como eu posso me preparar para participar de vídeo? De uma chamada de vídeo em inglês. Muito bem. Então, é o seguinte, né? Essa pergunta é muito inteligente, certo? Se eu ainda não estou pronto, como eu posso me preparar da melhor maneira possível? Isso mesmo, essa é a dica número 1. Se prepare. Porque se você está sendo convidado para participar de uma reunião, é porque a sua presença é importante. É porque você tem algum conhecimento para partilhar, certo? Então, você tem que conhecer o tema que vai ser discutido nessa reunião. Provavelmente, você já conheça o jargão da área, você já conheça a parte técnica. Então, é importante que você repasse todo o vocabulário, certo? E se você tiver que fazer uma pequena apresentação ou até uma breve explanação de um determinado assunto, se prepare, escreva tudo. Sabe o que acontece? Quando nós estamos falando, né, a gente não tem muito tempo para pensar, sabe, no vocabulário adequado, se a estrutura está correta, certo? Você não tem tempo, mas se você se preparar, se você escrever tudo aquilo que você precisa dizer, você mais facilmente vai ter tempo de internalizar aquela informação. Outra coisa, né? Quando a gente escreve, a gente está pensando naquilo que a gente está colocando no papel. Então você tem tempo para pensar na estrutura, para revisar, para escolher os melhores, né, vocabulários para ser utilizado ali. E isso é que é um bom preparo, porque o que acontece? Você escrevendo, colocando tudo no papel, certo? Você vai internalizar melhor e também vai te dar mais confiança na hora de falar. Então, esteja pronto para ter uma participação ativa. A maior dica, eu sempre dou uma dica para os meus alunos: aprenda a fazer perguntas em inglês. Né? Porque é o grande desafio do inglês, porque as perguntas são feitas de uma maneira muito diferente, certo? Agora, lembre-se de que quem faz as perguntas direciona a conversa. Então, é muito importante que você faça as perguntas da maneira correta. E com todo esse trabalho que você fez, sobre a explicação que você vai dar, tudo aquilo que você colocou no papel, o que acontece é que você vai estar também pronto e apto para responder as perguntas que estão sendo feitas para você. E uma dica muito importante: não tenha medo neste momento de cometer erros, certo? O que você pode fazer para evitar esses erros é ter um bom preparo, certo? Estudar o vocabulário, colocar todas as sentenças no papel, estudar bem o assunto que vai ser discutido. E ali, naquele momento,
não tenha mais medo de cometer erros, porque as pessoas que estão ali para te ouvir, se você está participando dessa reunião, porque você tem conhecimento para partilhar, conhecimento que as pessoas precisam. Então, eles estão muito mais preocupados com a sua contribuição do que com possíveis erros que você possa cometer, ok? Muito bem, até porque cometer erros faz parte do aprendizado da língua inglesa, ok? Vamos à pergunta número 5? Ou não é número 5? Vamos lá, qual é a próxima pergunta? Pergunta número 6. A pergunta é, você já participou de alguma videochamada, alguma reunião presencial? Você teve dificuldades por conta do inglês? Bom, muito bem, né? No início da minha carreira profissional, a tecnologia não era assim tão avançada, né? Mas nós tínhamos as ligações telefônicas. Eu confesso para vocês que toda vez que eu tinha que atender uma ligação internacional, eu suava, né? Porque eu também tinha essa mesma preocupação que vocês. Será que eles vão me entender? Eu acho que a preocupação não era tanto de entender, porque eu falava inglês relativamente bem, mas será que eu vou conseguir entendê-los? Né? Eu tinha uma preocupação principalmente com os nomes, né? Mas né, nada como entrar no campo de batalha. Tenha certeza que quando você se entrega a um processo, os resultados vêm. E é obviamente, depois de tantos anos em Londres e em São Paulo, né, sendo proprietário de uma escola de idiomas e de uma agência de intercâmbio, lidar com estrangeiros passou a fazer parte do meu dia a dia. Esses mais de 30 países que eu conheci foram principalmente em viagens de trabalho para participar de congressos, workshops, conferências. Né? Agora, eu realmente vi muitos brasileiros com grande dificuldade de se comunicar no exterior, principalmente para entender esses palestrantes internacionais. É lógico que sempre tem aqueles que acreditam que sabem falar inglês quando não sabem, né? Mas e tem aqueles corajosos, né? Então, eles querem interagir, que eles fazem as perguntas, e isso é muito bom, né? Mas eu sei que eu tive que ajudar alguns colegas no exterior para sair aí de algumas saias justas, né? Porque eu também sou tradutora, né? E para mim foi um prazer poder usar o meu talento para ajudar colegas no exterior. Muito bem, eu acho que agora nós vamos para a nossa última pergunta. Você tem ou teve algum aluno ou aluna que fala fluentemente em inglês e participa de videochamadas, né, no seu trabalho? Muito bem, então, como eu disse, né, na minha consultoria de idiomas em São Paulo, nós atendíamos prioritariamente empresas multinacionais. Então, nós atuávamos em conjunto com o RH dessas empresas no treinamento de inglês. Então, olha só, nós tínhamos que preparar esses jovens profissionais e até profissionais já de gerência ou diretoria, mas que ainda não dominavam o inglês. E tudo tinha que acontecer muito rapidamente. Por quê? O dia a dia deles era receber estrangeiros, né, participar de reuniões, ligações telefônicas, principalmente nas áreas de trading. Né? E o que acontece? No começo, era tudo muito frustrante e desafiador. Eu confesso que tinha até pena de alguns deles, né? Mas eles tinham que aprender com muita rapidez, até porque o emprego deles estava na mesa, né? Então, eu costumo dizer, sabe o quê? Eu já ouvi muito essa frase e eu vou falar aqui para vocês, né? O problema é a solução, certo? Essa necessidade de ter que aprender inglês rapidamente, né? Para quê? Para segurar o seu emprego, para receber esses estrangeiros, para participar de reuniões, né? Principalmente essas videoconferências. Então, isso fazia com que eles ficassem muito mais focados, eles tivessem realmente uma razão
para aprender inglês. E essa exposição, né, desse dia a dia nas multinacionais ajuda muito esses profissionais, né, a se tornarem fluentes muito mais rapidamente. Sabe por quê? Porque quando você entra no campo de batalha, quando você tem a oportunidade de utilizar tudo aquilo que você está aprendendo no dia a dia, então quando você está, o ambiente, né, te ajuda, quando você está muito mais exposto, você tem mais oportunidades e o seu crescimento em conhecimento em inglês passa a ser, né, a ser acelerado. Então isso é tudo muito bom. Então, mais uma vez, o problema é a solução. Aquele problema que você tinha, né, você vai resolver quando? Se dedicando mais, sendo mais focado, entrando no campo de batalha. E eu costumo dizer que quanto mais exposto você está ao idioma, mais segurança você vai ter para falar inglês, né? Então, procure fazer com que o seu dia a dia seja impregnado de inglês. Pegue aí os seus aplicativos, o seu laptop, o seu computador, né? O seu celular, coloque tudo em inglês, certo? Procure diariamente, né? Ouvir podcasts e entra lá no YouTube, procure aqueles vídeos daqueles assuntos que te interessam, né? Não é só você ficar estudando em cima dos livros, com regras gramaticais, não é só fazer coisas chatas. Hoje, o inglês faz parte do nosso dia a dia, então vocês têm muita oportunidade de um pouquinho, todo dia, se exporem a esse idioma. Quanto mais exposição você tiver ao idioma, mais rapidamente você vai adquirir a fluência e vai poder falar inglês com muito mais confiança. Fica a dica. Até a próxima live. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês. Bye!